Não começou a gravar. Então a gente vai ver hoje sobre a ordem de serviço, né? Certo? Em cima da lei, tá? Então eu vou passar para vocês conforme a lei. Cada um trabalha da maneira que acha que deve trabalhar, mas pela lei se tem uma maneira certa. E a ordem de serviço ela é um documento, tá? Oficial e com validade jurídica. Então é sempre bom a gente prestar muita atenção nesse tipo de situação, tá? Então, na aula passada, vocês lembram que a gente viu especificações técnicas. Para que servia? Para que servia a memória? Para que servia o processador? Como que trabalhava a memória com o processador? Essas especificações técnicas referentes aos componentes internos, né? O que é a memória? Que muita gente acha que é a memória que guarda, que armazena os arquivos, mas não é a memória que armazena os arquivos, e sim o armazenamento, que a memória ajuda na velocidade junto com o processador. Então, a gente viu na aula anterior sobre esse assunto, Ele tá? fala tudo que eu já sei. Então, a previsão dessa aula para hoje é a gente falar sobre a ordem de serviço, tá? Qual é a lei, para a lei baseado em assistência técnica, tá? A gente vai ver o modelo de ordem de serviço, um checklist. O que é o checklist? Checklist é aquele que, a hora que chega o aparelho na nossa mão, a gente vai olhar se tem algum risco, se está danificado alguma coisa. Se não tem um risco atrás, você não fala nada, o cliente vem buscar o telefone depois de pronto e fala, mas esse risco aqui não tinha no meu celular? E aí? Então, você já está um problema. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu vou mostrar o modelo de ordem de serviço e vou falar também sobre um sistema que ele é gratuito, tá? Que ele ajuda a gente a fazer essas ordens de serviço e já ajuda no fluxo do caixa, o que entra, o que sai, e ele faz daí, e ele é sistema gratuito, e depois eu mando no grupo um link que eu tenho no YouTube de uma videoaula ensinando a instalar esse programa passo a passo e como utiliza ele passo a passo, tá? Que ele facilita muito do que a gente ficar com aqueles papelzinho impresso, tá? Bom, ó, aí tem algumas perguntas, tá? Eu vou ler as perguntas e já vou responder para vocês, tá? Ó, o cliente pode desistir de uma compra ou serviço após ter sido feito? O cliente, nesse caso aí, varia bastante, tá? Mas o cliente pode desistir. No caso, no prazo de 30 dias, se ele quiser a desistência, por exemplo, você trocou um conector de carga, deu 30 dias, ele volta lá, ó, não quero mais, infelizmente, o direito dele, quando é bens duráveis, ele pode sim desistir do serviço, tá? Aparelhos com mais de 90 dias e não retirado da assistência, pode ser vendido? Aí multa dia ou por permanência de aparelho não retirados, pode ser cobrados? Pode. Então, em 90 dias, você arrumou o celular do cliente e o cliente não veio retirar esse celular em 90 dias, você pode começar a cobrar uma multa diária pelo aparelho estar lá, tá? A questão da venda do aparelho já é meio, a lei já é meia confusa sobre isso. Só que, por exemplo, se você troca uma tela aí de um celular hoje que a peça custa R$ 400 e o cliente em 90 dias não vem buscar, você também não pode ficar no prejuízo. Então, você vai ter a ordem de serviço, você vai fazer uma declaração de que o celular vai ser vendido para custear as despesas que foi feita no conserto do aparelho. Então, pode sim, a partir de 90 dias, tá? Taxa de vistoria pode ser cobrada? Não pode ser cobrado, tá? Você não pode, o cliente traz o celular para você ver o que está acontecendo, você não pode cobrar dele. Tem muitos técnicos hoje em dia aí que eles cobram. Então, assim,
o celular não está ligando. Ó, eu vou te cobrar R$ 40 para ver o que está acontecendo. Não pode fazer isso, tá? Você vai fazer, você vai estar fazendo, você vai estar procurando o problema no aparelho, né? Então, você não, essa vistoria que você faz para detectar o defeito, ela não pode ser cobrada, tá? A garantia obrigatória? Garantia é obrigatória pela lei, 3 meses, 90 dias de garantia para bens duráveis, tá? Então, claro, se o cliente trocar a tela, eu já tive cliente que eu troquei a tela, daí 5 minutos ele voltou com a tela trincada que tinha caído o telefone. Nesse caso, não tem como eu custear a garantia, tá? Mas em caso de acontecer, por exemplo, você troca uma tela que você vê que realmente o problema não foi na tela, não trincou nada, tudo você tem. E até as distribuidoras em Rio Preto, elas dão garantia também na peça, tá? Se a peça voltar conforme sem não for detectado nenhum problema que aconteceu, eles também trocam, tá? Existe um prazo para consertar o aparelho do cliente? Existe um prazo também, tá? Chega aí a ser 30 dias, mas você não vai ficar 30 dias com o aparelho do cliente. Mas já vi técnico que pega aparelho e fica anos com o aparelho do cliente. Então, isso não pode acontecer. Você tem 30 dias para devolver o aparelho para o cliente, ou ele estando arrumado ou não, tá? Dados pessoais nos aparelhos, como foto, agenda. A empresa é responsável? A empresa é responsável. Por isso que eu já falei para vocês, sempre que for formatar um celular, dar um hard reset, sempre ficar atento a esse tipo de situação aí, tá? Você pode perder foto, pode perder contato da pessoa, e isso pode dar até problema jurídico, tá? Pode gerar até processo, tá? Então, o que eu faço? Eu geralmente, ou eu peço para o cliente fazer um backup no cartão de memória das coisas dele, para eu formatar, ou ele quer que eu faço, só que eu já aproveito para ganhar eu vou fazer para você, mas eu vou te cobrar R$ 20 para fazer esse backup. Então, eu faço o quê? Por exemplo, LG, puxo o programa da LG Switch, instalo lá e faço um backup completo do aparelho. Na hora de eu voltar, eu não vou voltar aqueles aplicativos lixo, entendeu? Não vou voltar aquelas coisas que não. Vou voltar só os contatos, as fotos, as coisas que é realmente do cliente. E a gente tem que tomar muito cuidado também com fotos. Às vezes as pessoas têm foto íntima no aparelho, essa divulgação, isso gera processo, isso dá um problema sério, tá? E hoje em dia, vocês sabem, o Facebook, da maneira que está aí avançado, você faz isso com uma pessoa aí, a pessoa coloca lá, ó, o técnico fulano lá fez isso, já te queima com todo mundo. E tem que tomar muito cuidado com isso daí. Eu procuro nem ficar olhando, nem ficar vendo essas coisas, porque até então, quando a gente usa o sistema, o programa do computador da própria marca do aparelho, ela gera um arquivo de backup que você não tem como você visualizar, só na hora que você retornar para o celular. Mas isso são coisas que é bem, bem importante, muito importante a gente ficar sempre atento. Então, eu já faço um backup completo, depois eu volto só aquilo que eu quero que volta. Por quê? E deixo o backup comigo 1 semana, 2 semanas, de repente ele vem, mas sumiu, nossa. Aí eu vou lá no backup, pode ser que esteja lá ainda, tá? A ordem de serviço é um contrato de prestação de serviço? É um contrato de prestação de serviço. A ordem de serviço deve ser assinada, uma via fica na empresa, o cliente assina, e a outra via fica com o cliente, tá? Então, é considerado um contrato, tá? De prestação de serviço. Então, ele tem validade jurídica. Então, você vai especificar lá. Pegou o aparelho, veio com o chip da TIM, veio com um cartão de memória, tem um riscado na lateral, tudo, e o cliente assina embaixo. Se amanhã ou depois ele vir reclamar, opa, aqui, ó, já foi especificado para você que tinha esses arranhão, então não tem como a pessoa
tá? Porque eu já vi acontecer isso aí também, viu? A pessoa leva o celular com um problema e depois volta com outro problema que já tinha o telefone. Então é sempre bom a gente ficar atento a isso. Ó, aí na ordem de serviço, o que tem que conter na ordem de serviço? Tem que conter os dados da sua assistência técnica, endereço, telefone, CNPJ. Não tem CNPJ? Pode usar seu CPF, tá? Mas é mais a validade desse documento, ele é mais para quando você tem uma empresa aberta, tá? Uma MEI ou uma microempresa com CNPJ. Mas você vai para trabalhar, como que eu posso dizer, para fazer um serviço, você pode também, por você mesmo, fazer um documento, uma ordem de serviço com o seu CPF. Você vai estar trabalhando autônomo, né? Você vai estar trabalhando autônomo, então você pode estar usando o seu CPF, desde que conta. Tem que ter o local para o número de identificação de cada ordem de serviço, então você tem que ter a numeração, ordem de serviço 1, ordem de serviço 2, e para não bagunçar também. Eu costumo fazer o quê? Chegou o aparelho, a ordem de serviço é número 12, eu colo uma etiquetinha na bateria, 12, colo uma etiquetinha na tampa, 12, colo uma etiquetinha na tela, 12. Para quê? Para não se perder essas peças futuramente, tá? Tem que ter o nome completo do cliente, tá? Tem que ter o endereço do endereço do cliente, é opcional, tá? E os meios de contato, você tem que ter um contato dele, um telefone fixo, tá? E no mínimo, aí é essencial, o número de um documento, tá? Às vezes você pega um celular, ligou o telefone para formatar, rastreou, o telefone é roubado. Chega lá, e aí? De quem que é esse telefone? Opa, você tem lá uma ordem de serviço com o nome do cliente e um documento dele, pelo menos. Senão vai ficar em cima de você como você tivesse adquirido o produto roubado. Então é muito importante você ter pelo menos o número do RG do cliente nesse documento aí, tá? E a descrição detalhada do defeito apresentada por ele, declara apresentado por ele, e um espaço para o laudo técnico com a solução do defeito. Então, a hora que ele voltar a buscar o telefone, vai ter um espaço que o técnico vai colocar lá. Foi feita a troca da tela, foi feita a troca do conector de carga, foi feita uma limpeza interna e tudo detalhadinho, certinho. E a gente tem que tentar evitar também termos técnicos, tá? Então a gente tem que falar, foi trocado a tela do telefone. Se a gente falar display, já é um termo técnico. Então já sai fora do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ó, mais ou menos o modelo do uma ordem de serviço, ó, aquelas impressas, mais ou menos assim. Tá vendo? Ó, ele declarou aqui, ó, a abertura, a ordem do cliente, ó, problema, tá vendo? Que são os dados, comprovante de entrega, taranã, taranã, o equipamento, tá vendo? A marca, modelo. Tem gente que coloca até o nome de série, tá? Ó, está com chip, cartão de memória, ó, problema reclamado, o cliente falou que não liga. Aí depois, o que aconteceu? Depois que arrumou, ó, no ato da entrega, apresentar o comprovante da ordem de serviço, você vai apresentar de entrada do aparelho de assistência técnica. Não entregamos, isso daqui tem que ficar bem especificado com eles, ó. Não entregamos aparelhos sem a ordem de serviço. Condições de exceção. Atenção, a retirada do aparelho no prazo de 30 dias serão acrescentados 10% do valor. Tá? Após 60, implicará na venda do mesmo para pagamento de gastos, de acordo com o artigo 6, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o cliente assinou, tá? Ele já está concordando e você também. Então, é muito importante ele estar assinando, tá? E você está segurando. Na hora que ele vir buscar também, é importante você pegar essa ordem de serviço e você anexar ela com você. Senão ele busca o aparelho e amanhã ele volta lá, ó, vem buscar meu aparelho. Ué, mas você já não pegou? Não, ó, minha ordem de serviço está aqui. E aí, como que fica? Então você tem que estar com a via sempre
assinado, tá? E tem um sistema, que depois eu vou postar para vocês o link, que é esse daqui, ó, tá? Aqui você consegue fazer o cadastro de cliente, cadastro de produto, os tipos de serviço. Aqui ele abre a ordem de serviço já no modelo correto, no modelo certinho, tá? Que tem que sair a ordem de serviço, tá? E você tem aqui vendas, tá vendo? Aí você tem até um financeiro, quanto está entrando, quanto está saindo. É um programinha super legal. Ele roda ele é em PHP, ele roda em web browser, ou seja, ele não tem tamanho nenhum. Ele é responsivo, ou seja, no celular ele se adequa ao formato do celular, tá? Então ele ajuda bastante. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, lona da leitora, o valor da peça, ele especifica tudo certinho, tudo bonitinho. Lá no YouTube, no vídeo que eu fiz, eu ensino a instalar ele passo a passo e ensino a usar ele um por um, como cadastro cliente, como cadastro produto, como cadastro serviço, como imprimir a ordem de serviço. Por aqui, por esse daqui, por esse programa aqui, você já consegue automaticamente enviar a ordem de serviço direto para o WhatsApp do cliente ou para o e-mail, ou, entendeu? De qualquer forma. Mas mesmo assim, quando ele trouxer o aparelho, você tem que abrir a ordem de serviço para anexar com o telefone. Mas ele te facilita. O cliente deixou lá, você envia uma ordem de serviço. Então ele manda uma mensagem para o cliente, bonitinho, sabe? Tudo especificadinho. Ordem de serviço tal, vai ter que ser trocado tal, valor tal. Então ele faz um negocinho bem legal. Esse programa ele é gratuito, ele é livre, open source, pode usar sem medo de alguma coisa. E para quem está começando até em casa mesmo aí, ó, já pode ir instalando, porque aqui você consegue fazer um controle dos seus clientes, controle dos produtos, dos serviços, das ordens de serviços, das vendas. Ele é super legal esse sistema aqui, tá? E é super eficiente, tá bom? Aí eu vou mandar para vocês o link que ensina a instalar ele passo a passo e como que você utiliza ele passo a passo também, tá bom? Bom, a revisão dessa aula, então, nós vimos a importância da ordem de serviço, o checklist. Checklist também, pessoal, é importante, tá? Mas, ó, vejam bem comigo, o cliente chegou com o celular com a tela quebrada. Como que eu vou fazer um teste de microfone, um teste de alto-falante? Não tem como. Então, o que eu faço? Eu coloco na ordem de serviço que a tela está quebrada e futuramente vai ser verificado. Então, coloco a tela nova no aparelho, antes de colar, antes de fixar a tela, e aí sim eu faço todos os testes. Qualquer eventualidade que aparecer, eu já entro em contato com o cliente. Amigo, a situação é a seguinte, seu telefone você trouxe para trocar a tela, porém, os alto-falantes não estão funcionando. Pode ser que foi na queda. Então, sempre deixar o cliente ciente já de primeira hora, mas você já consegue fazer um exame visual nele, porque ele não está ligando, como que você vai fazer um checklist? Você não vai ter como você testar o microfone, testar fone de ouvido, mas aí a hora que você coloca a tela, antes de você fixar a tela, parafusar ou colar, aí sim, você vai verificar se está até para garantir você de que aquela peça ali está funcionando 100%. Entendeu? Aí se acontecer qualquer imprevisto no meio do caminho, na hora já entra em contato com o cliente. Ó, amigão, aconteceu isso, parou, aí pode ser que ele conteste, mas estava funcionando. Então, amigo, mas ele caiu, pode ter acontecido de parar e explica certinho, tá? Então, a comunicação com o cliente é essencial, tá? Qualquer coisa que acontecer, a gente tem que entrar em contato com o cliente. Depois você faz o serviço, já pensou, você cola uma tela, não testa o falante, no outro dia ele vem, o alto-falante não está funcionando. E aí? Aí você vai ter que descolar a tela, aí a tela de um A30, por exemplo. Aí você descolar, é um papel de finura. Na hora de você descolar, você vai correr um risco ainda de quebrar essa tela e ter que pagar. Então é sempre importante a gente fazer um checklist
completo, tá? Então, o que eu faço? Eu faço no Excel mesmo, ou num papel mesmo, você faz, coloca lá, sabe? Vai fazendo item por item. Microfone, alto-falante, câmera frontal, conector de carga, vai colocando todos os itens para sempre que você pegar o aparelho, você vai checando todos aqueles itens. Isso aqui é um checklist, tá? Aí a gente viu o modelo de uma ordem de serviço, que é aquelas impressas. Hoje em dia ninguém mais usa aquelas ordens de serviço impressa. A maioria já tem um sistema que já imprime, já pronto, já sai 2 vias, já fica uma via para o cliente, uma via para você, tá? E a gente viu sobre o sistema que facilita bastante as ordens de serviço, que já vem todos os dados obrigado pela lei, tá bom? Já vem no papel e já fica mais fácil. Quando vocês verem lá no YouTube o vídeo do sistema, vocês vão ver. O sistema é fantástico. Por ser gratuito, open source, ele é fantástico. Ele controla até seu fluxo de caixa. Quanto que está entrando, quanto que está saindo. Tem até gráficos. Super legal. Depois vocês veem lá. Aí a despedida aí, ó. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Bom, pessoal, por hoje que eu tinha que passar, é isso. Vamos conversar um pouco. Se alguém tem alguma dúvida, pode ser sobre qualquer assunto, tá, pessoal? Não precisa ser relacionado a isso, não. Mas é sempre importante a gente dar uma atenção legal sobre esse assunto aí de ordem de serviço, tá bom? E também, outra vez eu vou falar para vocês. Vocês vão escutar eu falando toda vez para vocês isso. Cuidado com dados, arquivo dos clientes que está no celular. Porque depois você formata para recuperar, é quase impossível recuperar, tá bom? E o Felipe? Não ficou nenhuma dúvida, não, Felipe? Não ficou não, professor. Já tá pegando os telefones para arrumar já? Não, ainda não. É que eu tô sem a peça de abrir o celular pra mim, Ah, testando. sem os equipamentos, né? Isso. Ah, mas devagarzinho. Eu comecei Eu já assim até também. paguei o da escola, só que eu ainda não peguei ele. Ah, então. Eu comecei assim também, aos pouquinhos você vai, né, fazendo. Mas às vezes dá pra você pegar algumas coisas no celular travando, as coisinhas pra fazer. Sim, eu mexo tudo já, no Ah, sistema do celular. Configuração, né? esse Mas, sistema você entende. sim, mas agora de abrir o celular eu ainda não sou muito bom, não. Mas nas aulas práticas nós vai abrir muito, bastante. Você vai ficar bom para abrir telefone. E o Sim, Igor? Ficou alguma dúvida, Igor? Quer perguntar alguma coisa? E o Matheus? Ô, Ciro, boa noite. Peraí, pô. Entendeu tudo, Matheus? Entendi, tranquilo. Ô, Ciro, boa noite. Oi. Perguntar pra você. Ah, Eu pegar os celulares do cliente para poder começar a trabalhar, mexer com ele certinho, tem que tomar muito cuidado com os arquivos do celular das pessoas, essas coisas assim, para poder não deixar nada de mexer neles, né? com certeza. Se caso eu não souber, aí tem que chamar uma pessoa para poder me ajudar e falar que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que Arruma o que você pode arrumar para não ter sempre, reclamação do cliente, né? sempre bom você perguntar para o cliente o que, que ele quer que seja guardado. Geralmente, eu guardo tudo. Mesmo que ele fale, não, só minhas fotos. Mesmo assim, eu guardo tudo. Para depois, eventual problema, eu tenho
pode acontecer eventual de outro problema de voltar e a gente ter algum outro problema que às vezes aparece, nossa, o contato meu sumiu, opa, eu tenho aqui ainda. Então eu guardo ainda umas 2, 3 semanas, eu fico com ele guardado. Depois eu jogo fora. E te falar para você, esse caso, por exemplo, se o cliente, tal, não tenho dinheiro para arrumar, tal, não, aí eu pego e falo assim, não, primeiro você pode deixar teu celular aqui certinho, vou fazer o orçamento, eu vou olhar o que é, depois eu te dou uma resposta para poder, o que ele vai falar, né? É isso mesmo. Você vai ter que ver lá o valor da peça na distribuidora, mais da sua mão de obra, para poder passar o valor certinho para o cliente, para ele poder estar aí no orçamento, a hora que ele vir buscar o aparelho, aí já vai ter um orçamento para ele assinar já detalhado. Tela, valor. Mão de obra, valor. Outra peça, valor. Detalhado, entendeu? Aí ele assina, pronto. E aí uma via fica comigo e a outra fica com ele, né? Isso. No caso, na hora da entrega, não. Na hora da entrega, fica uma via. Na hora que ele deixa o celular, aí fica uma via com você e uma via com ele. A hora que ele vem buscar, ele devolve a via para você. Aí ele vai, aí a via que vai ficar com ele vai ser aquela que vai conter os valores que ele vai pagar, entendeu? Que seria o correto Sim. pela lei, a nota fiscal Uhum. do serviço, entendeu? Sim, Aí entendi. vai ser feita outra ordem de serviço, uma ordem de pagamento, entendeu? Aí nessa ordem de pagamento, aí sim, vai ficar uma via com ele, pode ficar uma via com você, Agora entendi, então. entendeu? Entendi. Uhum. Tranquilo, então, só isso, só pra saber certinho. Porque agora eu não peguei ainda as coisas, o material ainda, mas eu logo vou lá, vou buscar, vou pegar, tem que começar a mexer. Vai dar certo. Ô, Ciro, deixa eu perguntar. Ah. Se essa pandemia durar até o ano que vem, aí a aula prática vai só ano que vem voltar? Amigo, nesse caso aí eu não sei te responder não. Você vai ter que entrar em contato lá com a administração lá para saber como que vai Entendi, funcionar, entendeu? entendi. Então é isso. Ô, Ciro, qual que Oi. é a dúvida? Eu não tava Aí a Carla tá aí, Matheus. A dúvida ele perguntou se a pandemia ficar até o ano que vem, se vai ficar até o ano que vem. Pergunta para ela aí, Matheus. A Carla tá aí com a gente aí, ó, coordenadora. Não, eu perguntei se, tipo, essa pandemia durar até o ano que vem, aí as aulas práticas vão voltar ano que vem, por exemplo. Então, Matheus, a gente só pode realmente reabrir a escola para fazer aula prática quando as autoridades liberarem. A gente está com muita esperança que em setembro a gente já consiga fazer isso, tá? Que foi a Tá previsão bom. que eles deram aí para a gente. As turmas de vocês, que são turmas que já estão encerrando o conteúdo teórico, vai ter prioridade, tá? Porque começa com 35%, né, do total de alunos, a gente vai dar prioridade para vocês, tá? Então, assim que Ok, a gente tiver uma posição, a gente já repassa, e se a gente tiver alguma outra alternativa também, a gente entra em contato com vocês, tá? tá bom. Vocês, Obrigado. hoje seria assim, seria a última aula teórica de vocês. Porém, vocês gostariam de ter mais alguma aula para algum conteúdo que não foi contemplado, ou rever algum conteúdo? O que vocês gostariam ali nesse momento? Ô, pessoal, vocês querem que a gente marca para a semana que vem? Eu não sei se pode, né, Carla? De eu dar uma Pode, aula, pode. eu dou uma aula para vocês só sobre esse sistema aí de ordem de serviço. Ensino ele passo a passo e a gente faz junto. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Porque aí o Ciro ele vai É, contemplando vocês aí com o complemento aí das aulas. eu, Então, eu fica ensino, agendado.
Isso, para a semana que vem, essa aula aí do sistema de ordem de serviço. Aí, tá? aí se surgir alguma... Sempre vai surgir dúvida, a gente já vai... Porque, querendo ou não, se assistir no vídeo, é de um jeito. A gente tá falando ao vivo junto, fica mais entrosado, já surgiu uma dúvida ali, a gente já soluciona. Eu posso... O programa é super legal, vocês vão ver. Legal, você vai gostar. Aí fica marcado para semana que vem. Fica melhor pra gente fazer. Então tá jóia, gente. Então fica agendado. Bom pra Já gente fica fazer. Semana que agendado. vem, o professor já entra com essa abordagem para vocês, tá? E se porventura vocês tiverem alguma dúvida, quiserem reforçar algum conteúdo ou alguma coisa específica, me chamem ou chamem o professor, que a gente vai agendando para vocês. A gente vai vendo as possibilidades aí também, tá bom? Bom, acho Tudo que bem, é isso, pessoal. Então tá, eu vou deixar o Ciro finalizar a aula deles aí. Muito obrigada. Alguém ficou mais com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, pode ser sem ser relacionado a esse assunto, ou todo mundo tá tranquilo? Pra mim tá tranquilo já, eu entendi tudo certinho. Então eu vou finalizar a aula, pessoal. Dá uma boa noite aí para vocês aí. Bom final de semana aí, que amanhã já é sexta, né? Boa noite. Boa noite. Vou finalizar a aula então. Boa noite para todos aí. E semana que vem nós se encontramos de novo e eu vou ensinar vocês como que faz para utilizar o sistema aí de ordem de serviço. Vocês vão gostar aí. Vocês já vão começar a usar já com os clientes de vocês, que já vai aparecer antes de abrir a lojinha ainda. Você vai ver. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.